Olá, turma! É um prazer estar com vocês mais uma vez para trabalharmos juntos com a disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. Agora, em nossa segunda aula. Hoje nós falaremos um pouco sobre o princípio de descentralização, também sobre a cooperação e coordenação, redes públicas de cooperação federativa do campo, Estado e políticas públicas, movimentos sociais e produção e circulação. Como já estamos em nossa segunda semana de aula, é muito importante que vocês acompanhem a disciplina e realizem todas as atividades propostas dentro do prazo estabelecido. Tudo bem? Vamos então ao nosso conteúdo. O princípio da descentralização. Bem, a descentralização ela pode ser entendida como a transferência de recursos e do poder decisório de instâncias superiores para unidades espacialmente menores. Isso confere às unidades federativas capacidade de escolher e definir as próprias prioridades na gestão de suas ações. Para você entender a importância da descentralização, vamos abordar a seguir o conceito de desconcentração, que representa apenas a distribuição da responsabilidade pela execução operacional das atividades, dos projetos e programas, sem transferência de recursos e autonomia decisória. Em princípio, capacidade decisória e recursos são duas variáveis fundamentais dos processos de descentralização, influenciando os processos de gestão nas unidades federadas. Considerando a combinação dessas duas variáveis, temos estes 4 possíveis tipos de descentralização: a descentralização autônoma, a descentralização dependente, a descentralização tutelada dependente, a descentralização tutelada independente. Na descentralização autônoma, a unidade federada, o Estado ou município, possui todas as competências decisórias para executar a prestação de serviços sob sua responsabilidade. Exemplos que podem ilustrar esse tipo de descentralização, no caso dos municípios, são os serviços públicos de limpeza urbana, iluminação pública e transporte coletivo. Na descentralização dependente, a unidade federada, o Estado ou o município, possui apenas competências suplementares, pois existem regras definidas por entidades federadas de instâncias superiores. Um exemplo seria a prestação de serviços educacionais no âmbito dos municípios. Nesses dois tipos de descentralização, existe o pressuposto de que as unidades descentralizadas possuem todos os recursos financeiros, humanos, logísticos e tecnológicos para a realização das atividades da prestação de serviços públicos. Mas existem descentralizações que se processam com a transferência de recursos, são aí as chamadas descentralizações tuteladas, independente ou dependente. Na descentralização tutelada independente, a unidade descentralizada tem todas as competências decisórias para definir como prestar os serviços públicos, mas depende, mesmo que parcialmente, de recursos oriundos de instâncias superiores do sistema federativo. Um exemplo importante é a prestação de serviços de saúde por estados e municípios no âmbito do SUS. Já na descentralização tutelada, dependente, a autonomia da unidade federada é mínima, com poucas competências decisórias e recursos para a prestação de serviços
públicos. No sistema federativo brasileiro, esse tipo de descentralização ele não está previsto. Portanto, os exemplos se caracterizam por eventos situacionais de mobilização, como as campanhas de combate às endemias ou ações da defesa civil. Existe outra maneira de classificar a descentralização, conforme a origem dos fluxos de poder e recursos, de grande importância aí para as redes públicas de cooperação no âmbito federativo. Temos, assim, a descentralização Estado a Estado e a descentralização Estado-sociedade. Lembrando que as duas necessitam de suporte legal das constituições, das leis e de decretos nas três instâncias. Na descentralização Estado-Estado, a transferência de responsabilidades de gestão interna ao setor público inclui transferência de funções e responsabilidade da União para estados e municípios, transferência dos estados para municípios e transferências de responsabilidades dentro das mesmas instâncias, federal, estadual e municipal, para suas unidades descentralizadas no espaço. Já na descentralização Estado-sociedade, a descentralização ela ocorre com a democratização da gestão de capacidade decisória e recursos, que normalmente está concentrada nas unidades estatais e governamentais do setor público para a sociedade. Essa descentralização, ela pode ser classificada em duas categorias, considerando o tipo de repasse de responsabilidades. Na primeira categoria, nós temos decisão e deliberação, com transferência de responsabilidades na definição de políticas, enquanto que, na segunda categoria, teríamos a execução, com transferência para a sociedade da função executiva operacional dos projetos, das atividades e dos serviços públicos. Um exemplo de descentralização de Estado-sociedade na categoria decisão e deliberação é a atuação de conselhos deliberativos, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e os conselhos que atuam no âmbito do SUS. Na categoria execução, nós podemos executar como importante os papéis desempenhados pelo chamado Sistema S, o SESI, SENAI, SENAR, entre outros, na prestação de serviços públicos na área educacional e as organizações aí não governamentais, as ONGs, na área ambiental. Usar essas classificações é importante para você identificar as diversas formas de terceirização, participação e controle que vimos até aqui, exigindo mecanismos específicos de gestão operacional. Impossível não considerar a existência de conflitos técnicos e políticos na implementação do processo de descentralização do Estado, principalmente quando esse processo é contraposto ao processo de centralização. Para muitos estudiosos, a descentralização também pode ser entendida com uma estratégia que se apresenta com duas motivações de igual importância, que são a racionalidade administrativa e a democratização. A racionalidade administrativa, ela está relacionada à busca da eficiência na utilização de recursos. E a democratização, ela se coloca como associada a valores políticos, a exemplo da universalização da prestação de serviços públicos, da equidade no tratamento a todos os indivíduos que se relacionam com o Estado e da capacidade de controle do Estado pela sociedade. Sintetizando os entendimentos básicos sobre os temas desenvolvimento federativo e descentralização, nós devemos ratificar que as instâncias federal, estadual e municipal
são subsistemas de um sistema mais amplo e global, o ambiente federativo. O tratamento dos problemas e das potencialidades de cada uma dessas instâncias deve, então, considerar as variáveis de contexto relativas aí às instâncias de nível superior, o que resulta em uma espécie de descentralização cooperada e coordenada. Concluindo, podemos admitir que a descentralização no contexto do desenvolvimento federativo não é solução para ser prescrita e implementada sem cuidados especiais de todos os atores envolvidos, tanto no projeto como na sua implementação. A cooperação. A cooperação, ela surge, então, da existência de problemas comuns que, na percepção dos participantes da rede, podem ser mais bem resolvidos de forma conjunta e, conforme já abordado, é um dos pressupostos da atuação das redes interorganizacionais. A competição nas redes, por outro lado, considera que existem recursos limitados, materiais ou não, para serem usados na solução dos problemas e que cada organização da rede pode possuir projetos individuais. Determinado nível de competição deve ser, então, esperado no contexto do sistema federativo. Devido à hierarquia do sistema, as unidades federadas de nível superior podem ser responsáveis pela distribuição de recursos e autoridades para as unidades de níveis inferiores, que podem entrar no clima de competição entre si. Mesmo entre as entidades de níveis diferentes, a competição ela pode se estabelecer para definir a quantidade de recursos e autoridades que devem ficar centralizadas e aquelas que devem ser descentralizadas. Além da competição entre as unidades federadas, não pode ser esquecida a competição por recursos entre setores, tais como educação, saúde, segurança, assistência social, dentre outros. Além do sistema federativo e hierárquico, outro fator de contexto aumenta a tensão do binômio cooperação e competição na administração pública brasileira, que é a alternância, centralização e descentralização de atividades, em função aí das descontinuidades administrativas que ocorrem nas três instâncias, federal, estadual e municipal. Entre os fatores que podem fortalecer a cooperação, pode ser citado, a título de exemplo, o fator que podemos chamar de déficits de competências especializadas, de hospitais em grande parte aí dos municípios do sistema federativo. Para viabilizar um tratamento isonômico dos públicos-alvos, os municípios eles se organizam em verdadeiros consórcios envolvendo transferências de recursos financeiros entre os membros dessa subsede do SUS, para aí dar conta dos serviços de saúde. Já a competição, instalada aí no sistema fiscal e tributário, que é uma verdadeira guerra fiscal entre os estados, tem como fator determinante a luta por arrecadação dos impostos de circulação de mercadorias, o ICMS. Portanto, a cooperação ela deve ser considerada como uma exigência da sociedade e não apenas como uma solução de governo para completar processos de descentralização. Podemos concluir, de maneira análoga ao que fizemos para a descentralização, que a cooperação não é solução para ser desenhada e implementada sem cuidados especiais de todos os atores envolvidos. A coordenação. Da mesma maneira como foram tratados aí os dois princípios analisados anteriormente, o da descentralização
e da cooperação, uma tensão dinâmica se instala entre coordenação e autonomia. Também, exemplo do que já explicamos para a cooperação, a alternância de reformas centralizadoras ou descentralizadoras de ações do sistema federativo brasileiro, ele impacta de forma negativa os processos de coordenação. Existem várias categorias ou formas de execução dos processos de coordenação. Em primeiro lugar, podemos observar que a coordenação ela pode ser executada por meio de instrumentos legais, definindo regras, instituindo organismos como conselhos, comissões, entre outros, ou estabelecendo pactos federativos, programas de trabalhos e contratos de gestão e convênios. Outra forma observada na coordenação de ações descentralizadas é a gestão em tempo real ou repasse dos recursos necessários às unidades executantes dos serviços públicos prestados. A primeira forma busca a sintonia de funcionamento do sistema federativo e a segunda imprime sincronia entre os entes federados. Temos de destacar que alguns teóricos consideram a existência de um quarto princípio, o da equalização estrutural, que buscaria manter o equilíbrio estrutural entre os entes federados por meio de políticas de correção. De acordo com Amaral Filho, esse quarto princípio e o da coordenação seriam de competências do governo central, enquanto os princípios de descentralização e da cooperação estariam a cargo dos subsistemas componentes do sistema federativo. Essa posição ela é também explicada por Musgrave, que define 3 funções-chave para o governo central, quais sejam alocar, distribuir e redistribuir recursos financeiros e materiais entre governos subnacionais, buscando manter o equilíbrio estrutural e estabelecer um quadro de justiça social e econômica. Outros tendem a considerar a busca do equilíbrio estrutural como dinâmico e inerente aos princípios da coordenação. Bem, depois dos conceitos supracitados, relacionaremos de forma rápida as redes públicas de cooperação federativa nos 3 campos propostos no caderno didático, que são, respectivamente, Estado e políticas públicas, movimentos sociais e produção e circulação. Assim sendo, entendemos que o Estado, mercado e sociedade podem colaborar para o desenvolvimento federativo, no sentido amplo, e que cada um desses setores, apesar de contribuir para as múltiplas dimensões do desenvolvimento federativo, é capaz de produzir resultados mais representativos em uma dimensão específica. Então, redes públicas de cooperação federativa do campo Estado e políticas públicas. A primeira categoria de rede a ser analisada contempla as redes de cooperação do campo Estado e políticas públicas, isto é, as redes estatais, foco aí da nossa disciplina. É importante você compreender que, de forma simplificada, a prestação de serviços públicos pelo Estado, ela se efetiva não somente para atendimentos, direitos aos cidadãos, demandas sociais como saúde, educação e segurança, mas também para prover infraestruturas de uso comum e para intervir nos agentes da sociedade e do mercado. Podemos então entender que as redes de Estado ou de políticas públicas ou rede de cooperação campo, Estado e políticas públicas são aquelas resultantes de associação de órgãos da estrutura do Estado nas diversas instâncias,
ou destas com organizações não estatais, devidamente aí autorizadas na forma da lei, para que seja efetuado a prestação de serviços públicos descentralizados ou terceirizados. As redes públicas de cooperação federativa do campo, movimentos sociais. Apesar do engajamento voluntário, a mobilização dos entes participantes exige aí uma ideia força ou ideia mobilizadora, que os levem a definir em conjunto um objetivo comum, a ser aí realizado por meio de uma articulação com preservação da identidade natural. Por essa razão, são chamadas também de redes comunitárias ou redes de compromisso social. Os resultados dos trabalhos executados nesse tipo de redes são considerados exitosos quando contribuem para a solução de problemas sociais e ambientais que se propõem aí a resolver ou a administrar. De acordo com o Hinojosa, rede social local ou rede pública de cooperação do campo, movimentos sociais, é aquela que se tece com a mobilização de pessoas físicas ou jurídicas a partir da percepção de um problema que rompe ou coloca em risco o equilíbrio da sociedade ou as perspectivas de desenvolvimento sustentável local, com destaque aí para as questões sociais, ambientais e institucionais. As redes públicas de cooperação federativa do campo, produção e circulação. Essas redes têm modelos de gestão, estruturas e modos de propriedade muito diferentes das redes públicas de cooperação anteriores. E os resultados dos impactos da ação desse tipo de rede são essencialmente percebidos no eixo tecnoeconômico do desenvolvimento federativo. Considerando seu foco de atuação, essas redes, elas também chamadas de redes de mercado, têm características, objetivos e funcionamento muito alinhados aos das organizações do setor produtivo privado. Bons resultados da atuação dessas redes resultam da solução de problemas relacionados à tecnologia e à economia das organizações participantes desse tipo de rede. A atuação desse tipo de rede pode impactar ainda, de forma positiva ou negativa, as dimensões sociais e ambientais do desenvolvimento federativo, enquanto que os efeitos nas variáveis políticas e institucionais são bem mais discretos. Para Miles e Snow, rede de mercado ou rede de cooperação no campo, produção e circulação é aquela resultante de ligações entre organizações para associação no plano mercado lógico, para articulação de processos produtivos e para a integração de conhecimentos e competências com vistas à inovação tecnológica e à competitividade. Bom, turma, chegamos aqui então ao final de nossa segunda aula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.